de outubro de 1953. No governo de Getúlio Vargas é criada a empresa estatal Petróleo Brasil S.A. O impulso foi dado por uma campanha popular iniciada em 1946. O slogan era: "O petróleo é nosso". Em 9 de novembro de 1997, o presidente Fernando Henrique Cardoso flexibiliza o monopólio estatal do petróleo e gás natural, tirando das mãos da Petrobras e passando a gestão para a recém-criada ANP, Agência Nacional do Petróleo, ligada ao governo federal. Assim, foi concedida às demais empresas da área petrolífera, nacionais e estrangeiras, a possibilidade de atuar em todos os elos da cadeia do petróleo no Brasil, uma ameaça do governo do PSDB de privatizar a maior e mais importante empresa brasileira. Com a participação em leilões, as multinacionais estrangeiras adquirem o direito de explorar o petróleo no Brasil, fragilizando a economia nacional e transferindo riquezas para os próprios países de origem. Para que tenhamos uma ideia, o campo que comprovou a existência do pré-sal, porque Libra é o petróleo do pré-sal, um petróleo de ótima qualidade, o campo que comprovou a existência do pré-sal, ele custou à Petrobras 200 milhões de dólares. Nenhuma empresa privada investiria esse dinheiro. A gente investiu dinheiro do povo e agora disponibilizamos para investidores, a maior parte deles estrangeiros. Para falarmos em valores, a ANP está pedindo como bônus mínimo de Libra 15 bilhões. Para um brasileiro comum que não domina o tema, pode parecer muito dinheiro, mas Libra vale alguns trilhões. Né? Então está se pedindo 15 bilhões de reais, que corresponde aí a 6 bilhões de dólares, de algo que vale 1 trilhão de dólares. Né? Então é mais ou menos isso. Quer dizer, quando você olha para o que vale e para o que está se pagando, é pouquíssimo dinheiro. Para que tenhamos uma ideia do que nós estamos falando, graças aos leilões de petróleo, as 10 empresas, as 10 principais empresas que produziram petróleo no ano de 2012 no Brasil, 8 delas eram empresas privadas estrangeiras e apenas 2 brasileiras, apenas estatal, a Petrobras, sob controle do povo. Então, o povo organizado protesta contra a realização dos leilões, que significa a privatização do nosso petróleo. São aliados históricos, tanto a FUP, os sindicatos petroleiros, quanto o MAB. O MAB, nesse caso, participa da Via Campesina e o MST está junto contra a privatização e contra os leilões do petróleo e contra as privatizações que estão sendo previstas para as hidrelétricas. Tem uma pauta comum, nós achamos que é patrimônio do povo brasileiro e, portanto, nós estamos juntos nessa batalha. Esses leilões são considerados pelos trabalhadores a continuidade da ameaça de privatização em um setor estratégico e de grande potencial econômico. Está marcado para o próximo 21 de outubro o leilão do campo de Libra. A estimativa de produção é de 12 bilhões de barris e o faturamento pode chegar a 1 trilhão de dólares. Os trabalhadores voltam a dizer: o petróleo é nosso. É um absurdo a democracia brasileira. O leilão do petróleo significa privatização nesse momento da conjuntura. Portanto, nós somos contra os leilões do petróleo, nós somos contra a exportação de petróleo cru, porque no Brasil, para nós ter soberania, tem que desenvolver a cadeia produtiva inteira do petróleo. Na produção dos químicos, na cadeia metalúrgica, ou seja, gerar empregos de qualidade e desenvolvimento de qualidade. Então, os movimentos sociais nas ruas estão reivindicando não ao leilão do petróleo. Não pode ser feito nesse momento da conjuntura brasileira. A Confederação acha de extrema importância estarmos aqui nesse momento, reivindicando trabalho, direitos trabalhistas, porque os leilões do petróleo em outubro, se vierem a acontecer, só virão coisas ruins para a classe trabalhadora. Então a CNQ nesse momento se junta à FUP, aos movimentos sindicais, todo o ramo químico aqui na praça, reivindicando que isso não pode acontecer, que os leilões do petróleo têm que ser cancelados, porque o petróleo é nosso, é um bem nosso e nós temos que estar aqui reivindicando esse direito nosso. O pré-sal do Brasil tem reservas estimadas em 70 bilhões de barris de petróleo. No preço atual, significa 20 trilhões e 400 bilhões de reais, o equivalente a 5 PIBs do Brasil. O
petróleo que está sendo extraído das camadas profundas do mar brasileiro é o caminho para a justiça social e o aumento da qualidade de vida no país. A CUT está junto com a sociedade brasileira nesta luta para que as riquezas naturais do país sejam usadas em benefício dos próprios brasileiros. Sou brasileiro! Logo não! Quero petróleo para o futuro da nação! Nós, da UMES de São Paulo, nós da União Brasileira dos Estudantes, da UNE, somos veemente contra esse leilão. Todos os estudantes do Brasil estão contra os leilões do petróleo, pois o petróleo representa o investimento na educação pública e representa o crescimento do nosso país. Por isso que as entidades estudantis estão presentes neste ato hoje para dizer não ao leilão dos petróleos, para dizer não na venda das suas riquezas, para dizer não a esse assalto ao povo brasileiro. A gente é contrário já desde todos os leilões que aconteceram nesse país, né? Desde a época de Fernando Henrique, quando teve a quebra do monopólio e ele instalou a questão dos leilões, nós somos contrários. Que primeiro que o petróleo é do povo brasileiro, então você não pode, o Estado não pode, né, vender uma coisa que é do povo. Então, acho que, e principalmente porque isso traz prejuízo justamente para a sociedade como um todo. Em relação ao campo de Libra, é pior ainda, né, porque ele já está sobre uma nova lei. Ele tem reservas estimadas aí a quase 80% de toda a reserva do país ao longo dos 30 anos. E esse patrimônio que está sendo leiloado agora e que a gente vai tentar barrar a todo custo, primeiro que vai dar margens a empresas americanas agora privilegiadas com essa questão da quebra de sigilo ou da informação que eles devem ter tido pela espionagem, e que isso vai acarretar um problema em todo, não só em relação ao petróleo, mas a toda a cadeia produtiva do petróleo. E a gente fala isso por quê? Porque o que a gente está em disputa agora é o modelo de exploração do nosso petróleo. Hoje, o patamar de preço do barril é na volta de $100. E a expectativa é que esse petróleo baixe de 100 para 60. A quem beneficia o petróleo sair de $100 para $60? Ao Estado americano. Então, para que a gente vai tirar agora para baixar até o custo do nosso petróleo? Deixa ele lá quietinho e vamos tirar ele de uma forma sustentável. A CUT, durante seus 30 anos, sempre defendeu, né, uma Petrobras estatal, 100% estatal, e o monopólio da exploração do petróleo na mão do Estado brasileiro. Essa posição da CUT desde a sua fundação há 30 anos atrás. Ocorre que no governo Fernando Henrique Cardoso, nos anos de 95 e 97, foi quebrado o monopólio da Petrobras. A Petrobras foi aberta a sua capitalização para o capital estrangeiro, e nacional também, mas fundamentalmente capital estrangeiro. Hoje, ações da Petrobras são negociadas em Nova York, em Hamburgo, nas grandes praças financeiras do mundo, né? E escancarou a exploração do petróleo para as multinacionais. Cada um dos leilões do petróleo que ocorreu desde então, desde 97, com Fernando Henrique Cardoso, teve a presença da CUT denunciando como crime de entrega do patrimônio público o petróleo na mão das multinacionais, associadas ou não à Petrobras. Nesse momento em que o Obama, né, ameaça uma intervenção militar na Síria, estoura o escândalo das espionagens no Brasil, no México, petróleo é o objetivo. No caso do Brasil, a própria presidente e a Petrobras sendo espionadas pelo governo dos Estados Unidos. A CUT considera que é o momento de suspender imediatamente o leilão do campo de Libra, porque diz respeito à soberania nacional, diz respeito a defender uma riqueza que pertence ao povo brasileiro e que pode ser entregue daqui a alguns dias, 21 de outubro, né, para multinacionais, quando a própria lei da partilha, insisto, permite que o governo reserve para a Petrobras a exploração de campos estratégicos, como é o caso do campo de Libra. Então a CUT sempre combateu por uma Petrobras 100% estatal, como monopólio. Combatemos as medidas do Fernando Henrique Cardoso, que quebraram, né, o monopólio e abriram a Petrobras para capitalização, né, sistema de ações. Queremos retomar a Petrobras tal como ela foi constituída nos anos 50, mas hoje a questão central, emergencial, é impedir que seja realizado esse leilão de Libra.